Eu saúdo os amados com a paz do Senhor, agradecendo a Deus, queridos, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui fazendo mais um vídeo pelo nosso canal do YouTube. Hoje, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Queridos, estamos dando continuidade ao nosso canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. 2024 foi um ano de muita vitória, um ano em que o Senhor nos levantou das provas, preparatórias, para que nós levemos adiante, a obra dele na face desta terra, obra a qual ele tem colocado nas nossas vidas para nós fazermos para ele. Então, queridos, com uma gratidão muito grande que nós chegamos em janeiro dando continuidade neste canal. Vencidas as provas, vencidas as batalhas, todas as preparações que o Senhor nos propôs, que nós tínhamos que passar, foi tudo vencido, graças a Deus. E agora, queridos, é uma honra, é um milagre muito grande, é uma satisfação muito grande, motivo de muito agradecimento a Deus nós estarmos aqui continuando esta obra através deste canal. Portanto, amados, vamos orar, iniciando este pequeno culto desta noite, o qual nós vamos deixar gravado aqui neste vídeo, para todos aqueles que vierem a este canal poderem ver, assistir e tomar para a sua vida o que o Senhor está trazendo nesta noite através deste canal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e amado, meu Pai querido, ó Pai santo, queremos te agradecer, meu Pai amado, por mais esta ocasião em que nós estamos na tua presença, ó Pai, dando continuidade, meu Pai, na tua obra. Ó Pai santo, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo, ó Deus. Ó Pai querido, Pai santo, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos lava no sangue do Cordeiro, meu Pai amado, neste momento, ó Deus, em que nós estamos fazendo a tua obra, Pai. Todo aquele que vai assistir, todo aquele que vai receber na sua vida, meu Pai amado, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, ó Pai santo, que seja tomado, que seja alcançado por ti, alcançado pelo teu poder, alcançado pela tua palavra, ó Pai. Que esta palavra venha como um despertamento, como um chamado, ó Deus Santo, porque a tua palavra, meu Pai amado, ela é a bússola, ó Deus, ela é o alimento, meu Pai amado, ela é a fortaleza, ó Pai, ela é o caminho, Senhor, para ti, ó Pai. Assim como nos fortalece, meu Pai amado, nos dirige para ti, ó Pai Santo. Que esta palavra que vem nesta noite para nós, ó Pai, tenha o poder, Senhor amado, de nos fortalecer em Ti, meu Pai, de nos conduzir para Ti, ó Pai Santo. Ó Deus, muito obrigada por tudo, ó Pai. Prepare este vídeo, ó Pai. Prepare este pequeno culto, ó Pai amado, através deles, ó Pai. Alcança as almas, ó Deus, alcança as vidas, ó Pai, nesta última hora, ó Deus, em que nós precisamos, Pai, nos despertar, meu Pai, para sermos fortalecidos através da Tua palavra, ó Pai, conduzidos para Ti, ó Deus. Nesta noite, ó Pai, nós temos mais esta oportunidade. Jesus querido, Jesus amado, esta obra é Tua, meu Pai Santo. Esta obra, Jesus, é o qual Tu tens, Senhor amado, colocado nas nossas vidas, meu Pai, para que Tu venha alcançar almas, Senhor, através dela. Jesus, querido e amado, a Tua obra, Senhor, ela é proveitosa, ela nunca volta vazia, meu Pai, a Tua palavra jamais voltará vazia. Oh, Jesus, querido, portanto, Senhor, querido, faz a Tua obra, Senhor, querido, alcançando, Senhor, as almas, alcançando aquele que necessita, aquele que chora, aquele que sofre, aquele que busca por um socorro em Ti, ó Deus. Que eles venham às águas, meu Pai, que é a Tua palavra, que é o Teu Espírito, Senhor querido, que pode alcançar, que pode salvar, pode libertar, Senhor, transformar. Jesus, querido, faz isso através de nós nesta noite. Muito obrigada, Senhor querido, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito querido, faz a Tua obra, Senhor da glória, ó Jesus, o Espírito Santo. Vai dando continuidade, Espírito Santo.
vai fazendo exatamente aquilo que tu tens planejado para esta noite. Vai alcançando o Espírito Santo, vai Espírito Santo conduzindo para ti todo aquele que é do teu interesse alcançar, todo aquele que necessita, todo aquele que espera, Espírito Santo, pelo teu socorro, que hoje seja uma oportunidade deles serem alcançados por ti. O Espírito Santo faz a tua obra através de nós, que a tua palavra jamais venha voltar vazia. Espírito Santo, mas que alcance todo aquele que necessita. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, sem perda de tempo, vamos para o ensinamento desta noite, que o Espírito Santo de Deus colocou nas nossas vidas para levar até vocês. O ensinamento de hoje está no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23 até o 27, que diz assim. A epígrafe diz: cada um deve levar sua cruz. O primeiro versículo diz, versículo 23, e dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar pedindo ao Espírito Santo que ele venha nos dar o entendimento desta palavra, que ele venha abrir o nosso entendimento, que nós possamos receber aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite. Vamos orar. Aleluia, glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito, meu amigo, é sobre tua, meu querido. Espírito Santo, estamos aqui diante da tua palavra. Espírito Santo, esta palavra que tu queres, Espírito Santo, nos falar, nos ensinar, deixar marcado no nosso interior. Espírito Santo, faz isso nesta noite, lançando por terra todo o impedimento, tudo aquilo que venha impedir que esta palavra alcance exatamente aquela situação nas nossas vidas que precisa ser alcançada com esta palavra. Faz a tua obra, Espírito Santo, que nós possamos ser totalmente transformados, moldados à tua imagem e semelhança. Nos prepara, Espírito Santo, para que aprendendo desta palavra possamos levar aos outros e assim ser canal, Espírito Santo, para que tu faça a tua obra através de nós. Faz a tua obra, Espírito Santo, conforme o teu querer. Aleluia, glórias a Deus, Espírito Santo, e que assim nós venhamos ser totalmente preenchidos, Espírito Santo. Aleluia, porque a tua palavra é a única condição, Espírito Santo, que pode nos alcançar e nos conduzir para ti. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Vamos à palavra. Espírito, queridos, aqui no versículo 23, a palavra diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus falou estas palavras, queridos, quando ele estava no mundo. Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio trazer e ensinar para nós de que maneira nós possamos ser salvos. Jesus, ele não só veio trazer um meio de salvação para nós, que foi através da morte dele na cruz do Calvário, como nos ensinar de que maneira nós podemos ser salvos. Jesus,
Ele nos deu o exemplo de salvação. Ele nos deu o exemplo dele mesmo. Ele passou, ele viveu tudo aquilo que ele veio ensinar. Ele não só ensinou, como ele viveu. Então, queridos, neste ensinamento que Jesus veio trazer para nós quando ele esteve no mundo, ele veio nos deixar o exemplo da salvação. E este exemplo, ele citou aqui nestes 2 versículos iniciais desta passagem. Quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos entender aqui, queridos, a profundeza desta palavra. Jesus está dizendo que para nós seguirmos a Ele, queridos, jamais vamos conseguir na nossa pessoa natural. Um homem natural jamais vai conseguir seguir a Jesus. Em hipótese nenhuma, em tempo algum, uma pessoa no seu natural, no seu homem natural, vai conseguir seguir a Jesus. Por quê? Jesus ele nos dá um exemplo difícil. Quando Jesus diz aqui, aquele que quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou isso, queridos, Jesus ainda não tinha tomado a sua cruz e seguido até o Calvário e morrido na cruz. Isso ainda não havia acontecido com Jesus. Ele já falava a respeito disso, mas isso ainda não tinha acontecido. O que acontece aqui, queridos, nesta palavra, é que Jesus ele dá um exemplo difícil, impossível de um homem natural cumprir. Por quê? Porque quando, queridos, nós decidimos por seguir Jesus, imediatamente nós já temos que entender que para nós conseguirmos fazer isso, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que buscar algo profundo com Deus. Nós temos que fazer uma entrega total e absoluta, porque do contrário, nós não vamos conseguir seguir a Jesus. Quando ele diz negue-se a si mesmo, existe aí, queridos, uma necessidade de uma renúncia total. Nós temos que morrer inteiramente para o mundo, para o homem natural. Do contrário, nós não vamos poder receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o qual vai nos dar condição para tomar a difícil cruz de Jesus e seguir o seu caminho. Até porque, queridos, nós sabemos que quando Jesus tomou a sua cruz por ocasião da sua morte no Calvário, a cruz de Jesus lhe levou ao Gólgota, lugar onde Jesus foi crucificado e morreu. Mas o que aconteceu ali por intermédio da morte de Jesus na cruz? Jesus morreu e ressuscitou. Houve ali um sobrenatural muito grande. Houve ali um milagre muito grande. Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele homem natural, aquela pessoa normal, tal como um de nós. Ele viveu um dos castigos mais terríveis executados pelos romanos naquela época. Jesus viveu aquilo, ele sofreu aquela execução. Mas o que aconteceu ali? Jesus, ele subiu no madeiro como uma pessoa natural e morreu como uma pessoa natural. Mas o Espírito de Jesus, quando deixou do seu corpo, ele cumpriu exatamente aquilo para o qual Jesus veio no mundo. Ele desceu o inferno, tomou a chave das mãos do inimigo.
E o que esta atitude de Jesus simboliza, queridos? Que agora havia uma chance de nós sairmos do inferno. Havia uma chance, aliás, de nós evitarmos chegar no inferno. Que era exatamente através do sangue derramado na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele desceu às profundezas do inferno e tomou as chaves das mãos do inimigo. O que isso significa, queridos? Que a morte de Jesus na cruz do Calvário nos dava a chance de ter os nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Jesus derramado no madeiro, o qual desviaria a nossa ida para o inferno, quando nós viermos a deixar este homem natural, o qual nós vivemos. Aquilo fez com que, queridos, nós tivéssemos a chance de ter a nossa ida para o inferno desviada, porque nós estávamos, queridos, destinados ao inferno. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário desviou a nossa ida para o inferno, que já estava, queridos, confirmada, digamos assim, pelo fato de nós sermos pecadores. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu a chance de ter os nossos pecados lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E com isto, queridos, nós, ao invés de irmos para o inferno, podemos ir para o céu. Então, o que nós vemos aqui, queridos? Que quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: olha, para vocês não irem para o inferno, vocês precisam fazer como eu, negar-se a si mesmo e tomar a cruz do mesmo sacrifício. Porque, queridos, você jamais vai seguir a Jesus, repetindo, se você não morrer para o homem natural. Se você não se negar a si mesmo. Se nós não fizermos isto, queridos, morrendo inteiramente para este mundo, para que nós possamos ressuscitar em espírito para Deus. Se nós não fizermos isso, nós não temos a menor chance de salvação. Quando Jesus veio ao mundo e seguiu para a morte na cruz do Calvário, ele estava dizendo: do mesmo jeito que eu morri, vocês devem morrer, vocês precisam morrer para o mundo. E para morrer, queridos, para o mundo, nós temos que fazer o sacrifício de seguir os mesmos passos de Jesus. E qual eram os passos de Jesus, queridos? Jesus veio ao mundo fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, queridos, fazer este sacrifício de salvação por nós, ele veio fazendo a vontade do Pai. Era a vontade de Deus que Jesus fizesse este sacrifício. Deus não mandou, Deus não obrigou. Havia aquela necessidade. A única pessoa que podia fazer este sacrifício pela nossa salvação era Jesus. E Jesus não deixou de graça, Jesus fez. Por que Jesus fez, querido? Porque Deus obrigou? Não, em momento nenhum Deus obrigou. Jesus se propôs e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus enviou, Deus não mandou, Deus não obrigou. Deus apenas enviou Jesus, trouxe Jesus para que ele cumprisse este sacrifício por nós, porque Jesus já havia se proposto. Ele disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Olhe, Pai, eu posso ir. Já que só eu, não tem outro jeito, por não se preocupe. Eu vou fazer este sacrifício pelos homens. E por que Jesus fez isso, queridos? Como prova do amor de Deus por nós. E não apenas do amor de Deus, mas do amor do próprio Jesus. Amor do Espírito Santo por nós. Tudo foi uma grande prova de amor.
Então, queridos, o que é que nos levará ao Pai? O nosso amor pelo Pai. O que vai nos levar, queridos, ao Pai? Fazendo valer todo este sacrifício de Jesus por nós, é o nosso amor pelo Pai. Porque ainda nesta palavra, queridos, neste Novo Testamento, no livro de João, nós vamos ver Jesus dizer que todo sacrifício feito por Jesus pela nossa salvação é para que aquele que ama a Deus tenha a condição de voltar para Deus. E por isso Jesus, ele veio no mundo, ele ensinou, ele deu o exemplo de como voltar para o Pai, ele ensinou. E deixou tudo pronto, para que todo aquele que ama a Deus tenha a chance de voltar para o Pai. De que maneira? Seguindo o exemplo de Jesus. Negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Querido, no versículo 24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Este segundo versículo que nós lemos, querido, nos dá um exemplo certinho do que Jesus está falando. Jesus está dizendo que para nós sermos salvos, nós temos que amar a Deus a ponto, queridos, de nos negar, deixar o nosso querer, os nossos planos, o nosso eu, deixar tudo, queridos, todo o nosso querer, e tomar posse do querer de Deus para as nossas vidas. É desta maneira que nós vamos chegar no céu, nos renunciando totalmente e abraçando o querer do Pai, do Filho e do Espírito. É desta maneira que nós vamos chegar ao Pai. Aí Jesus, ele diz aqui: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, o salvará. O que Jesus está dizendo? Mas qualquer que por amor de mim. Então, queridos, mais uma vez nós vemos um exemplo. Que o que vai nos levar a Deus, o que vai nos levar à salvação, o que vai nos levar nos braços de Jesus, para os braços de Jesus, é o nosso amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Aquele que não ama estas três pessoas, queridos, dificilmente estará disposto a fazer tão grande sacrifício para chegar até eles, né? Porque o sacrifício é este, queridos. O sacrifício se resume a uma morte total e absoluta, a uma renúncia total e absoluta, a uma entrega total e absoluta, para que nós, por amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tenhamos chance de chegar até eles, né? O versículo, ainda no versículo 24, Jesus diz: do que adianta? Não, o versículo 25 diz: porque que proveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Meu querido, do que adianta nós não renunciarmos à nossa vida, nós não renunciarmos o nosso eu, nós não renunciarmos a nossa vontade por Jesus? Do que adianta? Se de outra maneira nós vamos perder tudo, vamos perder vida material, vida espiritual, perder alma, perder tudo. De que adianta nós não nos entregarmos a Deus profundamente, totalmente, decididamente? De que adianta? Se tudo vai se perder, corpo, alma e espírito. O espírito não, porque o espírito volta para Deus, mas o corpo e a alma estarão perdidos, principalmente a alma no inferno. E depois, futuramente, no lago de fogo, alma e corpo. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, queridos, deixando claro para nós? Existe uma saída. Aliás, não é duas, é uma. Existe uma saída para nós. Apenas, queridos,
a renúncia total e absoluta de tudo e nos entregarmos inteiramente nos braços de Jesus. Porque Ele, queridos, veio a este mundo fazendo tão grande sacrifício. E Ele diz para nós que nós temos que seguir pelo mesmo caminho. Mas detalhe, Ele vai estar conosco. Se você disser, eu renuncio tudo por Jesus, não importa que dificuldade eu venha enfrentar, Jesus estará do nosso lado. Ainda que venha a luta, ainda que venha a prova, e que prova, eu que o diga. Mas Jesus vai nos dar a vitória, queridos. Ainda que seja certo que você ache que não vai vencer, que você ache que não tem força, que não é capaz. As provas de Deus, queridos, vai além da nossa capacidade. Mas Jesus nos garante a vitória. Se nós nos entregarmos inteiramente, não importa o que venha, nós vamos vencer. Não importa se é o Calvário, não importa se é o Gólgota, se é a morte, não importa, nós vamos vencer. Porque, queridos, o que importa é morrermos para o mundo e nascer para Deus. E ainda que isto seja difícil, nós vamos conseguir. Porque o Senhor vai nos dar toda a condição para isto. O versículo 26 diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. O que é que Jesus está dizendo, meu querido? Se por algum motivo você não fizer isso, se por algum motivo eu não fizer isso, de renunciar a tudo e me entregar inteiramente ao Pai, se alguma coisa me levar a não tomar essa atitude, meu amigo, você está cortado. Você estará cortado para Deus. Se porventura algum motivo lhe levar a você não tomar atitude de se entregar inteiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por mais sacrifício que isto traga, querido, Jesus está dizendo aqui: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Queridos, nós não vamos nos entregar inteiramente do jeito que Jesus está falando aqui, a ponto de nós negarmos a nós mesmos e tomar a cruz de Jesus, ou seja, tomar a difícil decisão que é servir a Deus inteiramente, corpo, alma e espírito. Se nós não fizermos isto, olha, acabou para nós. Acabou para nós. Se nós não tomarmos uma decisão profunda e definitiva por Deus, acabou para nós. Deus também, Jesus também, definitivamente vai, olha, encerrar para nós, né? O versículo 27 e o último diz assim: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O que Jesus está falando nesta palavra? Está falando de João, que não morreria sem antes viver a experiência das revelações e das visões do Apocalipse. Ele estava falando de João, mas não somente de João. Jesus estava falando do quão profundo, do quão tremendo pode ser, queridos, as nossas experiências com Deus, experiências espirituais, se nós tomarmos a decisão, queridos, de nos entregarmos inteiramente a Jesus, renunciando-nos completamente e tomando a cruz de Jesus e seguindo para a morte material e para nossa ressurreição espiritual. Queridos, é já a última hora. E se nós ainda não fizermos isso, ainda não fizemos isto, é este momento de nós fazermos assim, tomar esta atitude
de renunciar a tudo e nos entregarmos inteiramente a Deus, corpo, alma e espírito, em amor. Porque se não for por amor, queridos, de nada vai adiantar. Não adianta você tomar uma atitude desta se não for por amor a Deus. Até porque, queridos, se não for por amor, você não terá forças. Você não se interessará em buscar. Você não se interessará em gastar tempo, em dedicar sua vida na busca por Deus. Se não for por amor, queridos, não nos adianta. Nós não teremos forças para seguir o caminho que é carregar a cruz de Jesus. Por quê? Tudo em torno de Deus, queridos, tudo em torno de Deus retrata o amor dele por nós. E por isso a necessidade de nós também retribuirmos esse amor. De que maneira? Obedecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Pai, porque o Filho e o Espírito Santo também obedecem ao Pai. O que esta palavra quer nos dizer nesta noite, queridos? Que é hora de nós nos despertarmos para esta grande decisão, que é nos entregarmos inteiramente a Deus, em sinal de amor profundo. E talvez você olhe para você e diga, mas eu não acho em mim, eu não vejo em mim este amor por Deus, este amor por Jesus, pelo Espírito Santo, a ponto de eu fazer esta entrega, queridos. Não está perdido. Se você ainda não sente este grande amor por Deus, nada que uma relação íntima e verdadeira para iniciar um relacionamento amoroso entre você e Deus. Apenas existe a necessidade de você entrar no seu íntimo com Deus, como Jesus falou, e você, individualmente, pessoalmente, entrar na presença de Deus e iniciar este relacionamento pessoal, individual. Você e Deus, você e Jesus, você e o Espírito Santo. Comece buscando o Espírito Santo intimamente. Do seu quarto, do qual Jesus falava e dizia, aquele que quiser orar, entre no seu quarto. Jesus se referia, queridos, ao seu íntimo, ao seu pessoal, ao seu particular, você e Deus. Jesus não se referia a um quarto, porque tem gente que sequer tem um quarto. Jesus se referia ao seu íntimo, ao seu particular, você e Deus, numa busca pessoal. E você iniciando esta intimidade, este relacionamento profundo e absoluto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai aprender a amar e amar verdadeiramente estas três pessoas, que são o próprio amor. E quando nós amamos a Deus, queridos, e tomamos a decisão de viver este amor profundamente, que maravilha, queridos, que coisa que agrada ao Pai. É só isto que Ele quer de nós, que nós venhamos a retribuir este tão grande amor que Ele tem por nós, a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, fazendo tão grande sacrifício. Jesus está dizendo aqui, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida. Jesus não quer pouca coisa de nós, queridos. Ele não quer de nós uma vida de religião. Ele não quer de nós uma vida, um pé no mundo e um pé na comunhão com Deus. Jesus não quer. Isso não adianta. O pecado nos separa de Deus. Se nós carregarmos pecado na nossa vida, queridos, vamos viver eternamente separados de Deus. Se nós sabemos que o pecado nos separa de Deus, queridos, e é do nosso interesse nos abraçar com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então, queridos, nós vamos ter que nos limpar de todo e qualquer pecado, porque basta basta uma besteira de uma coisinha, e já vai nos separando de Deus. O sangue de Jesus na cruz, queridos,
é para resolver a questão do nosso pecado, é para nos purificar, não é para tirar um pouco, não é para tirar por cima, não é para tirar uma, não, é para nos purificar de todo o pecado. Foi para isto que Jesus veio derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos purificar, porque a questão do pecado é algo tão sério que nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus, tão precioso sangue. Então, queridos, com isso nós vemos que o pecado é coisa muito séria, o qual nós procuramos a toda nos livrar. E não adianta ir para Jesus com o argumento de que nós somos pecadores, de que a nossa natureza é lá do Éden, que nós somos dados ao pecado. Queridos, isto é motivo para nós termos ainda mais cuidado. Isto é motivo para nós nos precavermos ainda mais. Porque, queridos, é só no âmbito espiritual que nós vamos ter condição de resolver esta questão do pecado, sendo purificados com o sangue de Jesus. E não é uma vida de religião que vai nos levar a conseguir isto, queridos. Não é uma vida de pecado, mas uma vida de santidade, procurando santificar o corpo, alma e espírito. E isto Deus resolve para nós através do seu sangue derramado na cruz. Queridos, que palavra maravilhosa o Espírito Santo nos traz nesta noite. Que isto venha nos libertar, que isto venha nos despertar, melhor dizendo, para esta busca, para esta entrega total e absoluta, porque o Pai, querido, nos ama de uma maneira tal que Ele já fez este tremendo sacrifício, enviando o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário para nós. A porta já está aberta, escancarada, Deus já escancarou para nós. Agora só falta nos tomar a atitude, queridos, de nos levantar, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao encontro de Jesus. E por mais difícil que venha a ser, querido, não vamos nos dar por vencidos, não vamos nos dar por dificultoso, não, queridos. Vamos entender que o Senhor Jesus, Ele próprio, vai nos dar a condição para isto. E o Espírito Santo está aqui no mundo, do nosso lado, só esperando uma decisão nossa, para que Ele mesmo nos conduza para o Pai e para o Filho. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, é já a última hora. Estamos sendo despertados pela palavra do Senhor. Nós precisamos tomar esta atitude. Verdadeiramente. Talvez você diga, irmã, eu já sou evangélica, evangélico. Irmã, eu já sou crente, eu já estou... Procure saber, querido, se você já fez realmente esta decisão. Porque, querido, se a sua vida com Deus não tem lhe levado a ter intimidade com Deus, a ter uma profundeza com Deus, querido, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque você precisa, nós precisamos nos entregar inteiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para que dentro desta comunhão profunda, deste relacionamento amoroso com eles, nós possamos ser salvos. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus, queridos, por esta palavra tão maravilhosa. E que esta palavra venha ficar nos nossos corações. E venha nos moldar a ponto de nós vivermos por ela, até que nós nos vejamos abraçados com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, meu Pai amado, ó Pai Santo. Muito obrigada, meu Pai amado, por esta palavra. Obrigada, meu Pai amado, porque esta palavra retrata o teu tão grande amor por nós, meu Pai, a ponto de enviar o teu único Filho para derramar a última gota de sangue na cruz do Calvário por nós. Papai, isto só pode ser uma coisa, Pai, o teu tão grande amor. Meu Pai Santo, se isto não for amor, o que será? Ó Pai querido e amado, que nós venhamos entender que tudo o que Tu queres, meu Pai, é que nós sejamos recíprocos
ao teu grande amor por nós. E nós venhamos tomar a atitude, meu Pai, de renunciar a tudo, negando a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e correr para o abraço contigo. Oh, Pai Santo, que a tua palavra alcance, meu Pai, a todos aqueles que tu pretende alcançar através deste pequeno vídeo, meu Pai, deste canal. Oh, Pai querido e Pai amado, tu és maravilhoso, ó Deus. Nos alcança, meu Pai, com a tua palavra. Oh, Pai Santo, que nós venhamos tomar esta profunda decisão, que não é religião, não é algo superficial, meu Pai, mas nós temos que entrar, meu Pai Santo, nas tuas profundezas espirituais, para que nós possamos executar isto, meu Pai, a nossa caminhada de volta para ti. Oh, Pai Santo, Pai amado, que a tua palavra, meu Pai, venha alcançar profundamente, Pai, o maior número de pessoas possível, meu Deus, e que elas venham a este entendimento. Jesus, meu amigo, Jesus querido, Jesus amado, oh Jesus, nós necessitamos do teu sangue, Senhor, que nós possamos entender isto, que este sangue derramado no madeiro, Jesus, é de tão grande necessidade para nós. Nós precisamos do teu sangue para sermos purificados de tudo que nos impede de nos abraçarmos contigo. Jesus, meu amigo, é a última hora. E esta palavra, Jesus querido, é tão poderosa para aquele que entender que ele precisa fazer esta decisão de se negar inteiramente, correr para te abraçar, ó Jesus Santo, porque o sangue que nós precisamos para ser purificados e termos condição de correr para ti, Jesus, já foi derramado na cruz do Calvário, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar nisto. Oh Jesus querido, muito obrigada. Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Que esta palavra vai alcançando o maior número de pessoas e que estas venham se decidir por ti. Toca, Espírito Santo, profundamente no coração de cada um que ouvir, que ver e ouvir este vídeo. Vai tocando o Espírito Santo. Eu quero te apresentar, Espírito Santo, todo aquele que necessita de uma cura, que necessita de uma libertação, de que necessita de uma bênção, todo aquele que chora, todo aquele que busca em ti pelo teu socorro. Espírito Santo, vai alcançando, meu amigo, o mais profundo do ser, daquele que necessita, Espírito Santo, ser socorrido, seja na enfermidade, seja na finança, seja por um ataque do mal. Espírito Santo, seja em toda a área da sua vida, para ser salvo, para ter a sua salvação concluída em ti. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Muito obrigada por tudo, meu querido. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meus queridos, eu quero pedir àquele que ouvir, que ver e ouvir deste canal, queridos, se você sentir no seu coração de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever, se você sentir no seu coração, vendo estes vídeos, você vê que este canal precisa ir adiante, querido, nos ajude. Deixe o seu like, se inscreva, deixe o seu comentário e vá nos ajudando para que este canal venha alcançar o maior número de pessoas. Sinta-se faça parte deste trabalho. Nos ajude a levar adiante o Evangelho do Reino através das nações, com as suas orações, com seu compartilhamento. Se você sentir desejo no seu coração de nos ajudar nesta obra, queridos, veja a melhor maneira e nos ajude. Eu quero agradecer a todos. Em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.